Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Eu vou mostrar para vocês que esta profecia ela se divide em períodos de tempo diferentes. Por isso, é necessário você compreender o sétimo dia da criação, que vai apontar para o milênio do reinado do Senhor Jesus na terra. 1000 anos literais. E também é necessário você compreender o dia eterno, o 8º dia, que é mencionado no livro da lei, na festa dos tabernáculos, depois do 7º dia, no dia imediato, vindo o 8º dia. E esse dia ele é apontado como o dia eterno. Então é importante nós entendermos tanto o milênio literal de 1000 anos do Senhor Jesus, como o dia eterno. Porque essa profecia de novos céus e nova terra, ela será concretizada em 2 períodos, tanto no milênio, às vésperas do milênio e também às vésperas do dia eterno. O Senhor Deus, ele vai cumprir essa maravilha. Para nós, vai entregar para o seu povo, para a igreja no milênio e para aqueles que viverem nesse período, e também quando o Senhor Deus fizer novas todas as coisas, como diz o Apocalipse 21. Mas é preciso uma leitura com bastante atenção, porque essa expressão ela vai aparecer por 4 vezes. Ela vai aparecer por 2 vezes no livro de Isaías, vai aparecer em Apocalipse 21, e Pedro também fala na sua segunda carta, no capítulo 3. E dentre essas, haverá 2 cumprimentos. E adiantando para vocês, em Isaías 65 e 66, vai se tratar do tempo do milênio. A própria Escritura, nessa parte, vai apontar para o reinado de Cristo. De fato, quando Pedro ele leu Isaías 65 e 66, lembrando que não havia capítulos, mas quando ele leu essa porção da Torá, que é a lei, os salmos e os profetas, né? A Torá junto com o Tanar, que é os escritos dos profetas e dos salmos. Então, quando Pedro ele estava meditando nessa parte, ele escreveu a sua carta e nos eventos e descrições que ele colocou na sua carta, estava apontando para o tempo da vinda do Senhor Jesus. Porque quando a gente lê, e eu vou ler para vocês essa parte, Pedro está apontando esse novo céus e nova terra depois da vinda de Cristo, no qual ele vai vir em fogo e vai abrasar os elementos dos céus e da terra. As obras que os homens fizeram serão abaladas, serão atingidas pelo Senhor que virá em fogo. Então Pedro ele está apontando esse novo céu e nova terra para a vinda do Senhor Jesus com poder e glória. Semelhantemente, porque ele pegou os textos de Isaías e lá nos textos está falando de um reinado de Cristo, do Messias, né? Um reinado do Mashiach. E nesse tempo haverá morte, nesse tempo alguns homens pecarão, não por sedução do diabo, não por sendo seduzidos e enganados pelo diabo, porque estará preso nesse período por 1000 anos, mas sim pela sua própria estrutura ainda e descendência de Sem, Cã e Jafé. Os homens nesse período serão descendentes de Sem, Cã e Jafé, ainda estarão sujeitos à morte, à velhice, porém terão todas aquelas maravilhas de um tempo restaurado, de um período de restauração dos céus e da terra. Então esse é o entendimento que eu quero passar para vocês. Eu não vou mencionar e detalhar as riquezas que o Senhor Deus ele vai proporcionar para nós nesse período. E sim, eu vou distinguir para vocês os tempos para que nós não possamos ler e entender errado. O primeiro texto que nós vamos ler será a carta de Pedro, que ele vai descrever novos céus e nova terra na eminência da vinda do Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13, eu vou ler só primeiramente a parte que ele vai falar e depois eu vou contextualizar também.
Diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Precisamos do contexto, então, para entender de qual período que Pedro está falando, se é do dia eterno ou se é de um período de restauração, ao qual, pela vinda do Senhor Jesus, se iniciará o seu reinado de 1000 anos. O que vai estar acontecendo aqui desde os primeiros versos? Pedro ele vai entender que muitos, no período dos últimos dias, vai estar escarnecendo os cristãos, né? E isso ele está falando com um contexto aqui dos judeus, que eles vai falar que o Senhor Jesus ele está demorando a vir. Ele prometeu e não está cumprindo essa promessa de dizer que ele viria e iria cumprir todas as coisas. Esse povo que estaria escarnecendo, estaria falando que desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do jeito que estão. Aí Pedro, ele lembra essas pessoas e nós, né, que receberíamos também as escrituras registrado, ficaria registrado para a igreja. Pedro lembra que eles esquecem e fazem isso ao seu bel prazer, fazem isso conscientemente, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Pedro está baseando no Salmo 90 que aqueles dias da criação, eles não só apontavam para um tempo no qual Deus criou todas as coisas, literais mesmo, de 24 horas, mas ele estava profetizando para o futuro um tempo de períodos repartidos de 1000 anos. Ele estava dando idade para a Terra, né? Descrevendo os períodos da história humana, dividida em milênios e até chegar ao 7º milênio, no qual o Senhor mesmo ele descansou. Mas ele não descansou sozinho, ele descansou com o seu povo, porque o sábado ele foi feito para o homem, a favor do homem, e não o contrário. Então Deus terá descanso quando o homem e a terra estiver descansada, estiver em descanso. E ele aproveita para falar dos elementos desta terra que serão entesourados, ou seja, reservados para fogo, fazendo uma comparação com o mundo antigo que foi afogado em água. E o mundo antigo, as pessoas, os homens perversos, pereceu em água por causa do dilúvio. Mas Pedro fala que esse tempo dos últimos dias está reservado para fogo, no qual os céus e a terra serão abrasados. Todas as coisas, as obras dos homens serão desfeitas. Vai haver terremotos, vai haver maremotos também, mas Pedro está falando que o Senhor ele virá em fogo. Por quê? Porque isso está nos livros dos profetas. Está na Escritura que o Senhor virá em fogo. E como vendaval, como furacão. E Pedro, ele aponta para o dia do Senhor, essa vinda dele como ladrão. E essa expressão dia do Senhor, a gente encontra nos profetas. Nessa parte, fica claro que Pedro está pegando de Isaías 65 e 66. E nesse período, não é o período da eternidade. O último texto que nós vamos ler será o de Apocalipse. Porque o de Apocalipse, sim, ele vai dar a entender que é o dia eterno no qual a Nova Jerusalém está descendo. Vamos pegar a primeira menção dessa expressão em Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Aqui o Senhor está falando para a igreja, porque para os homens que restarão, para o restante das nações, dos povos que entrarão para o mundo vindouro, e aqueles que nascerem nesse período, eles estarão sujeitos à morte, porque eu falei para vocês que eles serão ainda descendentes de Sem, Cã e Jafé. Não tiveram o corpo glorificado ainda. A morte ainda estará dominando eles, porque em Isaías 65 e 66 diz que pó será o alimento da serpente. A morte ainda não foi erradicada. Ou seja, o último inimigo do Senhor Jesus é a morte. E no milênio ainda haverá morte. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo.
e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá nela mais criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Tá vendo como esse texto ele não aplica para a igreja? Aplica para, sim, o povo de Deus, que vai ser os judeus, que vai ser os judeus, o remanescente de Israel, de carne e sangue, que não vão, desses aqui, que não vão ser dignos de ser glorificados, de fazer parte da igreja, mas sim, eles vão habitar na terra de Israel, vai ser o povo de Deus, literal, descendente de Abraão, mas também terão um sacerdócio rebaixado, que é o de Zadok. O da igreja é o sacerdócio de Melquisedeque. Olha para você ver, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Então, tá vendo que a morte e o pecado ainda está acontecendo aqui, neste mundo, neste tempo vindouro. Esse é o milênio de Cristo. Não é o dia eterno. Você não pode confundir. Só porque você está lendo aqui, eis que crio novos céus e nova terra, e quando você olha para Apocalipse 21, onde tem essa expressão, e Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. Não quer dizer que é o mesmo período de tempo. São tempos diferentes. Os homens ainda estão sujeitos à morte e ao pecado. Pecado esse que não é por obra e influência de Satanás, porque ele estará preso junto com os anjos caídos lá no Sheol. O Sheol ainda existe, ou seja, o mar ainda existe. Apocalipse 21 diz que o mar não existe mais. Aqui, o mar, e eu não estou falando do mar da vastidão das águas, mas eu estou falando dos abismos, daquele abismo que tem no mar, aonde encaminha toda a alma dos seres viventes, dos seres vivos, né, que morrem. Para lá é o receptáculo, aonde as almas vão. Então é chamado de mar também. Sheol, que é o Hades. Então quem pecar só aos 100 anos, quem viveu até 100 anos sem pecar, mas se pecar aos 100 anos, será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. A igreja não terá necessidade disso. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Esses eleitos é aqueles aos quais o Senhor deixou para viver na terra. Ao verso 25. O bode e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A frase que eu falei para vocês, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pó será a comida da serpente? É uma frase, é um mistério isso aqui, para nós entendermos que ainda assim homens de todas as nações estarão sujeitos à morte. Então, em Isaías 66, vai aparecer muitos acréscimos sobre o capítulo 65. Vai aparecer também essa expressão, novos céus e nova terra, e que vai estar apontando para o mesmo período do milênio que eu falei para vocês. Esse capítulo ele tem muitos detalhes e não tem como pontuar todos, mas eu vou resumir basicamente para vocês. Vai mostrar a rebeldia do povo dele, perseguição, a rebeldia e teimosia deles ficarem nas suas próprias idolatrias. O Senhor vai aproveitar e vai mostrar que ele vai trazer paz para Jerusalém, a Jerusalém terrena, vai restaurar ela e vai dar paz para ela de todos os inimigos ao redor. Ele vai comparar ela com uma mãe, como aquela que pega o seu filho e amamenta. Ele está falando de Jerusalém terrestre, mesmo, lá em Israel. Para aqueles que acham que Jerusalém é a grande meretriz que está mostrando lá em Apocalipse 17, aquela mulher que está vestida de púrpura, adornada de pedras preciosas, e que também mostra no capítulo 18 ele sendo toda destruído. Para esses que acham que Jerusalém é a grande meretriz que corrompe toda a terra, eles estão redondamente enganados.
Claro que o Senhor ele está fazendo uma comparação entre ela ser uma filha. Está mostrando ela como se fosse uma filha de Babilônia. Está falando que ela está em prostituição, mas que ela não receberá todas as taças da ira. Ela não receberá a última taça, porque a última taça destrói e arroja no mar a grande Babilônia. E Jerusalém, igual eu mostrei para vocês, ela será restaurada. Aí eu quero mostrar para vocês a partir do verso 15. A partir do verso 15, o Senhor Deus ele está vindo para castigar seus inimigos. Diz assim: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, que é um redemoinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Esse texto, Paulo ele pega esse texto aqui e ele aplica a sua carta, a sua segunda carta, no capítulo 1. E esse texto aqui, de 2 Tessalonicenses, é um checkmate no pré-tribulacionismo. Verso 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Está falando dos rebeldes. E venho para juntar todas as nações e línguas. Quando o Senhor Jesus vir, ele vai colocar as nações, tudo, na sua frente, e assim acontecerá a primeira parte do julgamento. O julgamento, o tribunal, tem o tribunal de Cristo, que é à beira, próximo às vésperas do milênio. E tem o juízo final, o trono branco, que também ele é às vésperas do dia eterno, da eternidade. Então são períodos diferentes. E tudo isso tem em Apocalipse 20, essa divisão dos dois tribunais, correto? Lá tem dois tribunais, em tempos diferentes, não é o mesmo evento. Para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, esse texto ele é difícil de compreender. O Senhor ele está enviando o povo dele trazer de volta os remanescentes de Israel, os judeus, aqueles que sobraram da linhagem de Judá mesmo, aqueles que ficaram do resto de Israel, porém da casa de Judá. Eles trarão mesmo, enviarão esses mensageiros para trazer de volta eles, porque os judeus foram espalhados ao longo de toda a sua história, através dos cativeiros. O Senhor tem promessa para eles voltar mesmo, a descendência de sangue. Olha o que diz o verso 20. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulos e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Então ele está fazendo aqui uma comparação daqueles vasos que os filhos de Israel tinham a obrigação de levar as suas ofertas de manjares. O Senhor está fazendo uma comparação disso, dessa ordenança da lei, na sua realidade mesmo, que é o quê? É a pregação, tanto a pregação do Evangelho. Nós estamos em cumprimento dessa ordenança, que era uma prescrição de Moisés. Nós estamos cumprindo ela na forma real e espiritual, que é o quê? Quando a gente prega o Evangelho e faz com que aquela pessoa ela se converta, ela se transforma também, ela se transforma num israelita, segundo o Espírito. Ela se transforma num israelita não de sangue e de carne, é óbvio, mas um israelita, verdadeiro israelita, ao qual não há dolo. O Senhor Jesus ele fala: eis o verdadeiro israelita ao qual não há dolo, aquele que senta e espera a sombra da figueira. Tem todo um contexto tremendo aqui, profético, que o Senhor Jesus ele fala de Natanael, que eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. O Senhor ele não está falando isso à toa, porque tem promessas e profecia, tanto em Oséias, daqueles que sentam e esperam debaixo da figueira.
da sombra da figueira. Tanto faz, né? Essas duas árvores, elas falam de Israel, tanto a figueira como a oliveira. Vai aparecer também a contagem de tempo. Nesse período aqui, que é do milênio, que é o reino do Senhor Jesus, vai haver contagem de tempo. O verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, lembra? No capítulo 65 também aparece essa expressão. O Senhor Deus está criando novos céus e nova terra no sentido de restaurar aquilo que foi destruído por causa das trombetas, por causa das taças. Quando o Senhor Jesus vem, ele vai abrasar os céus e a terra. Que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será, olha o verso 23, e será que de uma festa da lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro mês, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. As nações terão que subir a Jerusalém para adorar o Senhor. E, completando com Zacarias 14, terão que cumprir as festas fixas do Senhor. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Dia das Trombetas, Expiação e também os tabernáculos. Zacarias 14 fala dos tabernáculos. Todas as famílias da terra terá que subir lá. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Por isso que quando os povos forem subir para Jerusalém, eles vão passar perto desse lugar que vai estar em chamas. E essa parte vai mostrar o lago de fogo. Esses ribeiros lá de Edom, eles vão ser todos incendiados. E vai estar, sim, durante o milênio, subindo essa fumaça da carne deles que vão estar queimando. O Senhor vai ser terrível o espetáculo, porque quando os povos forem passar para adorar o Senhor, na festa dos tabernáculos, nas festas fixas, que vai sim ter cumprimento no milênio, eles vão, isso o Senhor vai deixar como exemplo de castigo e obediência. Ou seja, de obediência para as nações obedecerem a Deus e exemplo como de castigo de desobediência destas pessoas que colocaram a marca da besta, adoraram os ídolos, a imagem da besta, que perseguiram os santos e mataram os santos, denunciaram os santos para o sistema. Agora sim, irmãos, a gente pode ler Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vou explicar esse verso 1. Então, João, ele viu novo céu e nova terra, porque estes já passaram. Porque estes novo céu e nova terra é do milênio. Sim, porque como antes do milênio teve todas aquelas destruições nos céus e na terra, os poderes dos céus foram abalados, o Senhor Jesus ele estava em processo de restauração no seu milênio de todas essas coisas, das estrelas, do sol, da lua. Então, foi renovado tudo de novo. Então, não vai haver mar na terra? Claro que vai. Esse mar que ele está falando é o mundo dos mortos. Na Escritura fala de abismo. E nesse abismo que fica no mar, tudo que está abaixo, irmãos, ele está em forma de abismos. Então, o mar é as vastas águas e abaixo tem os desfiladeiros que formam os abismos. As fossas, Fossa da Mariana, tem várias fossas. E nesse lugar se encontra o lugar espiritual, o lugar onde que vai as almas de toda a carne. É chamado de Sheol, é chamado de Hades, correto? Então, esse mar que ele está falando aqui que não vai existir, é porque no juízo, quando tiver o trono branco, depois de tudo, de julgado todas as coisas, todas as obras dos homens, ele vai pegar o Sheol e vai lançar no lago de fogo. A morte ela será destruída para todo sempre. O último inimigo a ser vencido é a morte. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nota que nos versos que nós lemos de Isaías 65 e 66, não está falando da nova Jerusalém lá. Está falando de uma reconstrução
da própria cidade de Jerusalém, que está em Israel, na terra de Judá. Aqui ela está descendo dos céus. Lá ela está sendo restaurada. Ela está em processo de restauração e reedificação de novo, tá bom? A gente tem que fazer essa distinção dessas coisas. Então houve grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então essa nova Jerusalém está sendo chamada de tabernáculo de Deus. Deus habitará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Porque quando a gente leu em Isaías, a morte estava aparecendo, estava tendo domínio daqueles que estavam vivendo no milênio. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Está vendo? Aqui o Senhor Deus de fato vai fazer novas todas as coisas. Então tudo será novo, tudo será restaurado e criado como novo. A nova Jerusalém descendo dos céus para habitar, para ser o trono de Deus com os homens. E assim não haverá morte e nem luto, porque o Senhor vai instituir o dia eterno. A igreja glorificada, sendo sacerdotes, produzindo os 12 frutos para a cura das nações. Então, irmãos, o estudo de hoje é este. Eu fico por aqui. Se você tiver gostado, deixe o seu gostei. Se você não tiver inscrito, considere inscrever também no nosso canal. Eu peço para vocês compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá bom? Compartilhem, irmãos, não deixem de compartilhar. Assim vocês vão estar ajudando o nosso canal, a palavra ser transmitida não para crescimento próprio do canal, mas para que a palavra seja transmitida. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. Shalom!